Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Salmos de número 103, verso 1. A paz do Senhor Jesus. Eu espero que você e sua família estejam bem. E caso não estejam, tenha calma. Tudo vai passar. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele confia. Creia que Deus é poderoso para lhe socorrer neste momento. Eu quero saudar com a paz do Senhor você de perto e você de longe, que nos acompanha pelas plataformas da internet, aí pelo YouTube, você que está nos acompanhando pelo Instagram, você que está nos acompanhando também pelo Facebook. Nosso muito obrigado, que Deus em Cristo continue lhe abençoando e que o doce, meigo Espírito Santo possa estar lhe trazendo conforto nesta manhã. Estamos em mais um domingo pela manhã, onde vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, quero agradecer também ao nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, pela oportunidade e, claro, agradecer também ao nosso superintendente, o pastor Nadi Jackson Saraiva. Nós vamos neste momento estar orando, agradecendo a Deus por esse domingo, pedindo a bênção do Senhor na continuidade deste nosso culto. Você está neste momento participando da Escola Bíblica Dominical. Você que não pôde ir à escola presencialmente, você que esteve com alguma impossibilidade, seja no trabalho, na família, em algum imprevisto que possa ter acontecido na viagem e não deu tempo de chegar, não tem problema. Você vai poder participar conosco agora. Mas antes, como sempre fazemos, vamos orar. Vamos orar pela nossa família, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pela nossa igreja, pedindo a bênção de Deus para que Ele traga paz ao mundo, esse mundo tão turbulento. Então, se você pode e deseja, ore comigo neste momento. Pai querido, Deus amado, nós queremos louvar, engrandecer e bendizer o Teu nome. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, que as Tuas boas mãos estejam estendidas sobre cada um de nós. Nos traz, Senhor, conforto nesta manhã. Que o Teu Santo e Divino Espírito venha estar, Senhor, sobre a Tua igreja. Abençoa aqueles que estão, Senhor, trabalhando e estão nos acompanhando neste momento. Quem sabe aqueles que estão em casa enfermos, que não puderam ir à igreja, mas que se dedicaram a estar conectados conosco. Abençoa. Abençoa nossa família, nosso país, nossa igreja. Abençoa Teu servo, pastor Ailton José Alves, juntamente com sua família, a cada membro da diretoria da nossa igreja. Abençoa, Senhor, a Tua obra, a Rede Brasil de Comunicação, veja a obra missionária. Tenha misericórdia, Senhor, dos Teus filhos que estão pregando o Teu Evangelho fora das fronteiras da sua casa, da sua habitação. Nos ajude em tudo, é o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, Teu Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Muito bem, neste momento nós vamos agora adorar a Deus. Você que pode, abra sua harpa cristã e vamos enaltecer aquele que é digno de receber honra, glórias e louvores. E tem sido escalado pelo nosso pastor-presidente, mais uma vez o presbítero, nosso irmão Jailson Aguiar. Nós vamos convidar o servo de Deus, por gentileza, a vir louvar a Deus com os hinos congregacionais. A paz do Senhor, meus irmãos, que alegria, que bênção. Estamos aqui para adorar ao Senhor. Queremos agradecer a oportunidade concedida pelo escalado e também a confiança do nosso pastor-presidente. Vamos louvar ao Senhor com os hinos sugeridos na lição. São hinos belos, muito conhecidos, que têm letras impactantes. O primeiro deles é o de número 212. Os guerreiros se preparam. Há um chamado de Deus para a batalha cristã. Glória a Deus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcança.
quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se reinda, mas são poucos os soldados para batalhar. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia! A recompensa de Deus para os guerreiros que batalham nesta batalha espiritual, onde já temos por certo a vitória. A garantia é o nome de Jesus. Aleluia! Hino de número 225. Nessa mesma temática, este hino nos encoraja, dizendo que mesmo tendo a vitória garantida, precisamos ser valente. Aleluia! Glória a Deus! Na
na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente. Lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Com altruísmo, com poder, ser valente. Franco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Amém. Glória a Deus. Hinos maravilhosos que nos traz a paz de Deus, não é? Quando louvamos, nosso espírito agradece. É bom louvar a Deus. Nós estamos hoje, dia 17 de agosto do ano de 2025. Estamos aqui na lição de número 7, que tem como título Uma Igreja que não teme a perseguição. O texto áureo da nossa lição, que é o texto principal, o texto de ouro, diz que, porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. A verdade prática nos diz que, em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Primeiro, a igreja será perseguida. Segundo, Deus a protegerá. Esta lição, ela está como palavra-chave a palavra perseguição. E está dividida em pelo menos 3 tópicos. O primeiro, falaremos sobre a igreja perseguida. O segundo ponto, que é o segundo objetivo da lição, é falar sobre a igreja protegida. E, por fim, o terceiro ponto e também objetivo é falar sobre a igreja destemida. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso de 25 a 32, e também Atos 12, versos do 1 ao 5. Você que não tem uma Bíblia ou uma lição, pode acompanhar conosco, está aí na sua tela, o seu televisor, o smartphone, o tablet e seu computador, e nós vamos ler agora. Vamos fazer essa leitura em Atos 5, verso 25. Diz assim a palavra de Deus: E chegando anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão
estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E, trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mas importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos capítulo 12, verso 1 ao 5, diz assim: Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém. Como sempre fazemos, vamos orar, agradecendo a Deus por esta oportunidade maravilhosa que Ele nos concedeu de lermos a Sua palavra. E se você quer e pode e deseja, vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi lida, por aquilo que já veio ao nosso coração. Nós queremos Te adorar, porque nesta manhã de domingo, o Senhor tem nos dado condições de estarmos aqui para juntos lermos a Tua palavra, meditarmos nas Santas Escrituras e Te pedimos que a Tua boa mão esteja sobre nossa vida. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, nós vamos agora louvar a Deus mais uma vez. Nós vamos convidar o nobre presbítero, nosso irmão Jailson, para louvar. Mas antes disso, nós queremos aproveitar esse momento e lhe relembrar de que o culto ao Senhor, ele é composto não somente de oração, de louvores, da leitura e da exposição da palavra, mas também da contribuição. É através dos nossos dízimos e das nossas ofertas que a obra do Senhor ela é mantida. Você está em casa, quem sabe, no conforto do seu lar, ou viajando, ou quem sabe até num hospital, tendo a oportunidade de acompanhar essa programação. Mas você sabia que para isso acontecer existe um investimento? É isso aí, existe um custo, e o custo é alto. Nós sabemos de que a obra de Deus ela precisa ser mantida. Tem a obra missionária, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco mantém a obra missionária em alguns países da África, da Europa e até aqui na América Latina. Nós temos a responsabilidade de, como cristãos, manter essa obra. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E você, que Deus tem abençoado, você que é empresário, por exemplo, que você tem visto, apesar do caos que estamos vivendo, você tem visto a boa mão de Deus sobre a sua vida, sobre os seus negócios. A melhor forma de agradecer é contribuir, através de uma oferta ou através de do seu dízimo. Porque a Bíblia diz que isso é uma orientação de Deus. Trazei à casa do Senhor todos os dízimos para que haja mantimento. E você pode contribuir de diversas formas. Você pode contribuir pelo Pix, aí está,
você pode aproximar a câmera do seu celular e fazer a leitura desse QR Code, ou se você quiser digitar, é o número do CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, 10.632.404, 1000 ao contrário, de 51, ou você pode fazer uma transferência bancária diretamente do seu banco. Tem aí a Caixa Econômica Federal, o Banco Bradesco e também o Banco do Brasil. Lembrando que é sempre bom você verificar se as informações que estão aqui ao lado, elas estão coerentes com a informação que você quer fazer a transferência. Fazendo isso, você vai estar contribuindo, a obra missionária agradece, a obra social agradece. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco tem uma obra social muito séria, chamada de Projeto Samuel. É um projeto de acolhimento a crianças e jovens e também até cobertura às famílias que estão em estado de vulnerabilidade. Você fazendo isso, você estará contribuindo para o crescimento da obra do Senhor. E antes de chamar o nobre companheiro, o presbítero, irmão Jailson Aguiar, nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre você que é empresário, sobre você que é pedreiro, sobre você que é trabalhador informal, você que está em casa, que ainda não tem carteira assinada, mas que Deus tem lhe abençoado e lhe dado sabedoria para conquistar o pão de cada dia de alguma forma. Você também é alvo desta oração. E você que quer fazer, mas não pode, não se preocupe. Deus vai te dar a oportunidade em nome de Jesus. Oremos. Pai, queremos louvar o teu nome, Senhor. Te agradecer pelos teus filhos que estão neste momento contribuindo para a manutenção da tua obra. Seja por uma transferência bancária, para essas contas que estão aqui, Senhor, ao lado, seja pelo Pix, fazendo, Deus, aquilo que está em seu coração. A tua palavra diz, Senhor, que tu amas aquele que dá com alegria. E nós queremos te pedir, abençoa, Deus, este irmão, esta irmã, quem sabe este que está fazendo com o mínimo que pode, mas é de coração. Mas é aquele que está fazendo com o máximo que pode, mas também de coração. Abençoa todos, Senhor, da mesma forma. Desde o empresário ao microempreendedor, aquele, Senhor, que é autônomo, mas que está contribuindo com a consciência de que está fazendo aquilo que é dito na tua palavra. Abençoa-nos, recebe o louvor, recebe a nossa gratidão, é o que eu te peço, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, vamos convidar mais uma vez o nobre presbítero, o irmão Jailson Aguiar, para louvar a Deus. Enquanto o nosso querido irmão louva, você estará contribuindo para a manutenção da obra do Senhor. Presbítero, por favor. Glória a Deus, vamos adorar o Senhor. Hino de número 305, Campeões da Luz. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de
Deus. Muito breve, breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Com esperança, breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia, glória a Jesus. Maravilha. Já oramos, já contribuímos, já adoramos. Agora será a hora da ministração da palavra. Vamos estudar uma lição maravilhosa, a lição de número 7. Nós veremos de que Deus tem muito a que nos ensinar. E eu queria pedir para você que pode parar um pouco. Nós estamos na escola dominical, afinal de contas, né? Você que pode meditar conosco, faça isso. Abra sua Bíblia, chame a sua família, sente em algum local que possa ser ali confortável para vocês estarem lendo a palavra e vamos nos debruçar e ouvir a voz de Deus. Tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, o nobre companheiro auxiliar da nossa igreja e professor também da nossa ESTEADEB, professor Jonas Santana. Pai do Senhor, professor. Pai do Senhor, ministro. Fique à vontade, professor. Obrigado. Meu amado irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor, falar da nossa alegria, falar da nossa satisfação, dizer como é bom estar aqui na Escola Bíblica Dominical, num domingo pela manhã, aprendendo a santa, rica e maravilhosa Palavra de Deus. Deixa eu desejar a você nesse domingo, um bom domingo para a glória e honra de Deus e com certeza o Senhor Jesus, por intermédio da sua santa palavra, Ele falará aos nossos corações e o nosso amigo, o Espírito Santo de Deus, com certeza nos ajudará a entender, a assimilar e a colocar em vida prática todas as verdades que nós iremos aprender agora com a palavra de Deus. E para hoje, nós temos uma lição muito importante, que é a lição de número 7, que vai aparecer agora na sua tela, a capa da lição está aí, que tem esse título, Uma Igreja que não teme a perseguição. Nós temos um nosso textuário que aparece na tela. Eu quero convidá-los para a gente ler junto o textuário. Vamos fazer algo bem interativo, nos acompanhe, está aparecendo na tela do seu celular, na tela do seu televisor. Vamos ler juntos a palavra de Deus, é o textuário. Lhe convidar, Atos capítulo 5 e o versículo de número 29, 1, 2, 3, diz assim o texto, olha, porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos para a verdade prática? Leia conosco, nos acompanhe nesse momento. Diz assim, em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. A primeira, a igreja será perseguida e a segunda, Deus a protegerá. Vamos fazer um comentário, como sempre fazemos aqui no programa da Rede Brasil, na Escola Bíblica Dominical,
partimos geralmente do título. Veja que o título da lição é Uma Igreja que não teme a perseguição. O próprio título já diz para a gente que a igreja, ela passa por perseguições. Não é que ela simplesmente passou, ela passará, ela está passando por perseguição desde o dia do seu nascedouro. Então a perseguição faz parte, por incrível que pareça, da vida cristã da igreja. Mas lembre de uma coisa, a verdade prática, ela pontuou duas grandes assertivas. A primeira, que a igreja está sendo perseguida, a igreja ela é perseguida, mas a segunda assertiva, que eu quero que você grife aí na sua lição, marca na sua lição, é Deus a protegerá. Observe que a igreja de Cristo já passou e vem passando por problemas difíceis, por várias dificuldades, mas em todas elas a igreja ela é vencedora, porque deixa eu lhe dizer uma coisa também, na manhã desse domingo, a igreja ela é invencível. Tem três coisas, olhe, que são invencíveis, ou seja, três coisas que são indestrutíveis. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela é indestrutível. Já fizeram de tudo para destruir, mas não conseguiram. Segundo, a igreja de Cristo Jesus, ela é indestrutível, porque o dono dessa igreja se chama Jesus de Nazaré. O dono dessa igreja, aquele que comanda a sua noiva, então ela é indestrutível. Falei de duas, está faltando a terceira. Qual é a terceira? Você que já é mais antigo na escola dominical, você já leu conosco lá em Jeremias, em alguns capítulos do livro de Jeremias, especificamente acredito que é o capítulo 35, que diz que Israel é indestrutível. Ou seja, três coisas que são indestrutíveis: a palavra de Deus, a igreja e Israel. E o nosso foco aqui é justamente mostrar a igreja como sendo indestrutível, independente das perseguições que ela possa ser submetida, ela sempre vencerá, porque o Deus que está com ela, o Deus que a formou, é o Deus que se responsabiliza pela manutenção e pela guarda da sua igreja. Tudo bem? Depois dessa rápida introdução, nós vamos fazer o seguinte, vamos lá para o tópico 1 da nossa lição e o item 1, e vamos focar agora na igreja em Jerusalém, já que é o tema dessa lição é falar da perseguição à igreja de Jerusalém. Diz assim: a igreja perseguida, nos acompanha essa leitura. Os perseguidores. Na Bíblia, vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Atos capítulo 5, versículo 17, e depois segue para o versículo 24. E Atos capítulo 5 menciona três grupos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciões. E dentro dessas classes religiosas, eram os mais poderosos. Vamos parar por aqui e vamos tomar esse trecho como nosso ponto de partida para falar sobre as perseguições que a igreja enfrenta desde o seu nascedouro. Vamos deixar aqui como marco que a igreja, a lição que nós estamos trabalhando, fala da perseguição à igreja em Jerusalém. Mas vamos fazer também uma retrospectiva. Observe bem, e eu quero que você abra a sua Bíblia. O primeiro a passar sobre perseguição foi no ministério terreno de Jesus. As perseguições durante o ministério do Senhor Jesus foi muito intenso. Por exemplo, os fariseus perseguiram o Senhor Jesus. Os saduceus perseguiram o Senhor Jesus. E em seguida, o próprio Senhor Jesus diz que os seus discípulos não estariam em nenhum momento imunes às perseguições. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo de número 17, capítulo de número 10 e versículo 17. Deixa eu só fazer essa correção para nós lermos junto. Capítulo 10 do livro de Mateus e o versículo 17. Nos acompanhe mesmo nessa leitura. Eu quero que você nos acompanhe, porque a sequência que nós estamos estudando é essa. No ministério terreno de Jesus, ele passa por perseguições, e agora os discípulos irão passar por perseguições, e nós iremos extrair aqui algumas verdades. Olha como diz o texto bíblico:
Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas. Versículo 18, para a gente completar: e sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Duas coisas eu quero pontuar neste texto bíblico aqui, que se relaciona diretamente com a nossa lição. No versículo 17, ele diz assim: acautelai-vos, porém, dos homens que vos entregarão, olha, ao sinédrio e às sinagogas. Falou de sinédrio, falou de sinagoga, estamos falando de um campo religioso. Ou seja, a primeira perseguição que Jesus está dizendo que os discípulos iriam enfrentar era a perseguição de ordem religiosa. Já no versículo número 18, o texto bíblico diz: e serei conduzidos à presença dos governadores e dos reis. Ou seja, a segunda esfera da perseguição que os discípulos iriam enfrentar, e consequentemente a Igreja de Cristo também, é a perseguição estatal. Então observe, perseguição religiosa, perseguição estatal, que os discípulos iriam enfrentar. O próprio Senhor Jesus já tem enfrentado, os discípulos iriam enfrentar e, consequentemente, posteriormente, a igreja também enfrentou esses dois tipos de perseguição. Vamos fazer o seguinte, vamos observar como isso aconteceu lá no livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos capítulo 4, versículo número 2, abra sua Bíblia conosco, nós iremos ver que uma perseguição intensa começa a acontecer aqui, com os saduceus, com a guarda do templo. Isso se dá porque Pedro e João, que estavam subindo ao templo, lá no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, e eles, utilizados por Deus, fizeram com que um grande milagre acontecesse, um homem voltasse a andar normalmente. Isso gerou uma comoção muito grande naquele momento, porque todos conheciam justamente aquele homem que estava ali, que era um homem coxo, mas agora estava não somente andando, estava saltando, como diz o texto bíblico. Pedro e João aproveitam a oportunidade para pregar o Evangelho, anunciar o Jesus Cristo que salva, que cura, que renova, que batiza, e isso causou um problema muito grande, não para quem está ouvindo a mensagem, não para quem foi alcançado, mas simplesmente por causa dos sacerdotes. Olha o capítulo 4 e o versículo 1, que diz assim: e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, e doendo-se muito do que ensinasse o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Veja que o motivo da perseguição não foi mais a cura, foi porque estavam falando abertamente sobre o Jesus que salva e o Jesus que ressuscita. Então, o livro de Atos dos Apóstolos já começa dizendo: olha, a igreja em Jerusalém, ela passou a ser perseguida, e olha a ordem a partir de um ambiente religioso, como o próprio Jesus já tinha mencionado em Mateus capítulo 10 e o versículo de número 17. Indo mais adiante, ainda no capítulo 4 do livro de Atos e o versículo número 18, existe uma determinação que saiu naquele momento ali. Abra sua Bíblia, nos acompanhe, Atos capítulo 4 e o versículo 18. Veja o que é que o Sinédrio diz. E eu vou pontuar uma fala, nós estamos usando a revista corrigida aqui, para você entender que perseguição empreendida contra a igreja é algo muito sério. É uma tentativa de silenciar, uma tentativa de calar a igreja, é uma tentativa de destruir, fazer com que a mensagem do Evangelho não se propague. E um versículo que representa isso muito bem está em Atos capítulo 4, versículo 18. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. A palavra que eu quero chamar a sua atenção é essa, que aparece na revista corrigida: absolutamente, que Pedro e João não falassem e também não ensinassem sobre o nome de Jesus. Eu acredito, meu amado irmão, você que está nos assistindo, que
essa perseguição é de ordem espiritual, porque é o nome de Jesus. Veja que a tentativa dos saduceus, a tentativa daquelas primeiras ordens religiosas, saduceus, fariseus, que existiam em Israel, é de silenciar literalmente. Veja a proibição, o termo é absolutamente não falar e nem ensinar no nome de Jesus, e muito menos anunciar a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Ou seja, é querer calar a igreja. Mas ninguém consegue calar a igreja de Cristo, porque a igreja é dele. Aí veja a resposta linda que o apóstolo Pedro, no capítulo 4 e versículo 19, ele dá, dizendo o seguinte: respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Então, vai enumerando aí na sua lição, para a gente poder ganhar tempo. A ordem absoluta para não falar nem ensinar no nome de Jesus. Seguindo essa sequência histórica e lógica do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos no capítulo 6 de Atos, abra sua Bíblia conosco, capítulo 6, o interessante era ler todo o capítulo 6, mas eu vou pegar o capítulo 6 e o versículo de número 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Veja que a perseguição ela vai acontecendo de maneira escalonada. Primeiro foi com Pedro e João, agora está sendo com Estevão, um dos primeiros diáconos. Nós teremos uma lição só para falar de Estevão. Estevão, um homem que tantas características, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão, um homem cheio de sabedoria, escolhido por Deus, um diácono que só fez o bem, mas a perseguição se intensificou tanto que esse homem foi morto, foi apedrejado de maneira injusta. E eu posso lá já lhe adiantar aqui, o Sinédrio naquele momento não tinha autonomia para mandar matar ninguém. Só quem podia matar os romanos, como está escrito até no próprio livro de João, já nos últimos capítulos. Mas observe a técnica com Estevão, a técnica que foi utilizada para perseguir, que são as mesmas utilizadas até o dia de hoje. Capítulo 6 e o versículo número 9 diz assim: levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Libertos e dos Sirineus, dos Alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Ao versículo 10 diz assim: não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Ou seja, mesmo essa sinagoga levantando-se contra Estevão, mas Estevão conseguiu, com a sabedoria dada por Deus, simplesmente contradizer todos aqueles que estavam se colocando contra a mensagem do Evangelho naquele momento. Mas, infelizmente, os homens são maus. Aí no versículo 11, capítulo 6, versículo 11, olha a estratégia maligna que foi utilizada para perseguir. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E versículo 2, excitaram o povo, 12, né? Versículo 12, excitaram o povo, os anciões e os escribas, investindo contra ele, e o arrebataram e levaram justamente ao conselho. A técnica que foi utilizada aqui para perseguir foi através do suborno, através da mentira e através da calúnia e através da incitação de um povo contra somente um único homem. Isso é que é discurso de ódio. Perseguir uma igreja, perseguir um servo de Deus que só fez bem, que o texto bíblico diz que pelas mãos de Estevão, na hora que ele estendia, milagres extraordinários estavam acontecendo ali. Perseguição que se caracteriza por morte física, perseguição que se caracteriza por agressões, uma perseguição que se caracteriza agora pelo suborno, pela mentira, pelo ódio, pela raiva, pela difamação. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã, crente, olhando para você, que é crente, que vai morar no céu, que nós iremos morar no céu.
E a nossa alegria, a nossa satisfação é porque eu e você temos o nome escrito no céu, no livro da vida, porque aceitamos Jesus como Salvador. E se nós estamos falando para alguém e nesse momento ainda não aceitou a Cristo como Salvador de sua vida, você tem uma grande oportunidade. Aceite Jesus como Salvador para ir morar no céu. Mas eu digo a você que é crente, nós estamos falando tudo isso aqui. Essa perseguição de ordem física, de ordem ideológica, através da mentira, do suborno, do ódio, descomunal. Há pessoas que nunca fizeram mal a ninguém, mas você está percebendo uma coisa? Que a mão poderosa de Deus, que a infinita misericórdia do Senhor Jesus, é quem acompanha a igreja e acompanha você. Podem se levantar o inimigo, pode se levantar o inferno, mas deixa eu lhe dizer a você que está em casa, que talvez esteja sendo vítima de algo semelhante a esse que o texto bíblico está mostrando para a gente. Jesus está do seu lado. É quem lhe protege, é quem lhe guarda, é quem lhe acompanha. E você não vai morrer. Jesus está do seu lado. Guarda essa palavra dentro do seu coração nessa manhã de domingo aqui. Se está passando por problemas dessa natureza, Jesus está do seu lado. Vamos voltar lá, vamos comentar mais um pouco. Agora, vamos falar da perseguição geral empreendida contra a igreja. Não esquece essa sequência lógica do livro e essa sequência histórica do livro. Os primeiros foram Pedro e João, do livro de Atos, né? O segundo foi Estevão e agora o terceiro está se generalizando, ou seja, passou para a igreja. A igreja foi dispersa. Capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia conosco. Após a morte de Estevão, a igreja passou a ser dispersa. Capítulo 8 e o versículo 1. Antes da gente ler, deixa eu só lhe adiantar algumas coisas. A morte de Estevão gerou frutos, sim, frutos. Ele foi recolhido aos céus, a igreja foi dispersa, mas não ache que a palavra dispersa tem um foco negativo, está cheio de alguma coisa ruim. Não é bem assim. Quando a igreja foi dispersa, a mensagem do evangelho foi com ela também. A igreja não estava fugindo por um ato de covardia. Deus, que tem uma mão poderosa que comanda a história, fez com que essa perseguição levasse os seus filhos que já estavam imbuídos com a mensagem do evangelho para locais muito mais distantes. É a mão poderosa de Deus guiando todas as coisas. Vamos ler o capítulo 8, versículo 1 de Atos dos Apóstolos. E também Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava onde? Em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Versículo 3, só para eu poder adiantar essa sequência lógica, olha. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e o encerrava na prisão. A igreja agora foi dispersa, e você já sabe, não é algo negativo. Pode ser doloroso, pode ser ruim, mas a mensagem se espalhou através dessa perseguição. Mas quando lemos o capítulo 8, versículo 3, um outro personagem que o livro de Atos dos Apóstolos destaca, chama-se Saulo de Tarso. Um homem que perseguiu de maneira terrível a igreja. Fez coisas inimagináveis e achava que estava fazendo o que era bom e o que era correto. Vamos ler o capítulo 15 de João. Capítulo 15 de João e o versículo de número 20. Abra sua Bíblia aí conosco, por gentileza. Capítulo 15 e o versículo de número 20, que diz assim: Lembrai-vos da palavra que eu vos disse? Não é o servo maior do que o seu senhor? Sim, a mim me perseguiram. Jesus está dizendo. Mas também vos perseguirão a vós, se guardarem a minha palavra. Também guardarão a vossa. Ou seja, Jesus foi perseguido e está lembrando os discípulos, vocês serão perseguidos também.
E o Senhor Jesus irá dizer, ainda em João capítulo 16, versículo 1, 2 e 4. Observe, para a gente linkar com o apóstolo Paulo, porque nós estamos falando do Paulo, que é Saulo, que está perseguindo a igreja. João capítulo 16, versículo 1. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Jesus está preparando aqui, né? Capítulo 16 de João, versículo 1. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Ou seja, não se escandalize com as coisas que vão acontecer. Expulsar-vos-ão, olha o versículo 2, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Isso aqui é muito forte. Me permita usar essa linguagem nessa manhã aqui de domingo? Aqui nós vemos o apóstolo Paulo, antes da sua conversão. O apóstolo Paulo, ele empreendeu uma perseguição tão grande contra a igreja e ele achava que estava fazendo um serviço a Deus. Esse versículo se cumpre literalmente no apóstolo Paulo. Eu vou ler mais uma vez, 16 e verso 2. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Achará. Duas coisas nós podemos entender aqui. Primeiro, pessoas que perseguem a igreja, achando que estão fazendo serviço a Deus, mas por quê? Aí é uma segunda assertiva. Pessoas que estão enganadas, achando que o evangelho vai fazer o mal à vida deles. Não, porque olha, meu amado irmão em Cristo Jesus, o evangelho traz vida, o evangelho traz alegria, o evangelho traz mudança de vida, traz satisfação. E a minha pergunta é, que mal o evangelho pode fazer na vida de uma pessoa? E não pode fazer mal nenhum, só pode trazer o bem. Mas lamentavelmente, nós temos pessoas que estão cegas, vedadas no seu conhecimento, e faz feito o apóstolo Paulo antes da sua conversão. Vamos perseguir, vamos atrás, vamos destruir, vamos contradizer, achando que isso é um serviço prestado a Deus e não é um serviço prestado a Deus. Então a igreja passou por isso, mas graças a Deus que o perseguidor se converteu, e aqui nós temos uma verdade que nós devemos guardar nessa manhã de domingo. É um perseguidor, nós poderíamos desejar a morte dele, sim, como ser humano. Deixa eu falar mais próximo aqui a você, até para você entender o que é perdão de Deus. Mas uma pessoa que fez tantas atrocidades contra a igreja, nós poderíamos fazer uma oração: Jesus, mata, Jesus, dá fim à vida desse homem. A gente não pode orar dessa maneira, não. Como crentes em Cristo Jesus, não podemos orar assim. Já imaginou se a igreja de Jerusalém, naquele momento, passando por tanta perseguição, orasse assim: mata Saulo, Jesus, enterra Saulo, Jesus, dá um fim a Saulo? Nós iríamos perder. Se isso tivesse acontecido, nós iríamos perder um grande personagem dessa escritura, Saulo, que passou a ser chamado de Paulo, apóstolo do gentio, que escreveu 13 epístolas paulinas. Ou seja, a igreja ela é perseguida, mas ela não revida com ódio, ela é perseguida. Estou falando da igreja em si, enquanto corpo de Cristo. Ela não persegue, ela não maltrata, ela não ora para Jesus matar. A igreja perseguida ora para Jesus salvar. A igreja que passa por diversas tribulações, ela nunca vai dobrar os joelhos, ela nunca vai ter um sentimento interno. Uma pessoa em si, sim, talvez uma pessoa ou outra, por causa da maturidade cristã que tem, possa até desejar. Mas a igreja de Cristo, ela nunca vai dobrar os joelhos, ela nunca vai abrir a boca para dizer assim: Senhor mata, Senhor destrói, Senhor faz. Não. Ela vai sempre orar para Jesus salvar, para Jesus transformar,
para Jesus tocar no coração, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo foi salvo, transformou-se num instrumento de Deus. O perseguidor, que era Saulo, lá na frente vai ser conhecido como apóstolo dos gentios, mas também vai entender o que é perseguição, porque ele será vítima também de perseguição. Então, ore para Jesus salvar. E eu quero, nessa manhã de domingo, no final, eu vou incentivar, e hoje eu vou incentivar também, logo nesse momento ainda. Vamos orar para que Jesus abra portas, para que Jesus livre seus servos. Enquanto aqui no Brasil, nós temos essa liberdade de estar aqui no canal de TV, falando com você num dia de domingo. Pare, meu amado irmão, e pense nisso. Eu estou usando bastante o texto bíblico, mais o texto do que o próprio comentário da lição. Mas eu quero que você reflita, que nessa manhã seja uma manhã de reflexão, seja uma manhã onde o Espírito Santo possa falar o teu coração nessa manhã. Que o Espírito Santo toque a tua mente, toque o teu coração, desperte a sensibilidade pelos nossos irmãos que estão em países que não têm a mesma liberdade que nós temos, de estar aqui, num canal de televisão, falando para você, olha, você está em casa nesse momento, você pode estar no hospital nesse momento, você pode estar no seu trabalho, até mesmo no carro, nesse momento, e Jesus está falando com você, por intermédio da sua santa palavra, e você tem essa liberdade. Mas você sabia que tem locais que, nesse mundo afora, que não tem templos? Hoje a gente pode ir num templo, estacionar o nosso carro, chegar, adorar a Deus e vir para a nossa casa. Agradeça a Deus manhã, tarde e noite. Por isso, nós somos privilegiados aqui no Brasil. Não quer dizer que nós não temos problemas. A igreja sofre problemas seríssimos. Ou seja, ela é perseguida pelas ideologias, ela é perseguida de maneira institucional, pelas normas jurídicas. Nós temos, não vamos entrar em detalhes, mas a igreja sofre perseguição aqui no Brasil. Não resta a menor dúvida disso. Mas nós temos liberdade para falar. Mas tem irmãos nossos que estão em ambientes que não tem templo, não tem cultos regulares, não podem entrar nem sair nos cantos com Bíblia, como nós temos aqui, mas são nossos irmãos. Morreram, olha, são nossos irmãos. Jesus morreu na cruz do Calvário por eles. O sangue que foi derramado pela gente é o sangue que foi derramado também por eles. O Jesus que estava na cruz do Calvário não foi só por mim, por você aqui no Brasil, não, foi por eles também. Então nessa manhã, ore a Deus, agradeça. Quando a gente passa a ter essa sensibilidade, quem colocou em nossos corações é o Espírito Santo de Deus, e essa é uma lição importantíssima, porque o Espírito de Deus está falando aos nossos corações, para a gente dobrar os nossos joelhos pelos nossos irmãos que estão distantes, que não podem chegar num culto, que não podem assistir um programa como esse nós estamos fazendo aqui. Mas Jesus de Nazaré tem nos despertado por intermédio da sua santa, rica e poderosa palavra, para nós orarmos. A igreja ora. Lá no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, aí eu já quero encaminhá-lo lá para o tópico 2 da lição. Daqui a pouquinho a gente volta para outra câmera. Deixa eu só mostrar uma coisa a você. No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, o texto bíblico diz que a igreja fazia contínua oração. Vamos ler esse texto bíblico? Vamos fazer isso? Vamos ler o texto bíblico, Atos capítulo número 12. Capítulo 12 e o versículo de número 5. Olha como diz a palavra de Deus. Diz o seguinte, 12 verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Grifa aí na sua lição, se está com a Bíblia na mão, fazia contínua oração. É uma tarefa nossa, orar. E Deus responde a oração. Vamos para o comentário da nossa lição? Tópico 2 da lição, subitem 2, vai aparecer agora na tua tela.
Aí, tópico 2 da lição, a igreja protegida, e o subitem 2, olha, a intercessão da igreja. Atos capítulo 12 e o versículo 5 diz assim: diz a igreja, fazia contínua oração por Pedro, o mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro, também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro, se isso não tivesse nenhuma relevância. É evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente e temos uma explicação no texto bíblico do porquê Tiago não foi liberto. Atos 12, verso 2, contudo esse evento certamente causou um impacto na igreja, levando-os a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu à oração da igreja e libertou Pedro. Vamos para o capítulo 12 do livro de Atos Apóstolos. Olha a sequência, você que está chegando agora na Rede Brasil para acompanhar o programa. Estamos falando da perseguição, né? A igreja sob o ataque da perseguição. A igreja em Jerusalém. Foi Pedro, foi Estevão, a igreja de maneira geral, Saulo de Tarso, perseguidor, mas depois passou a ser perseguido. E agora nós temos a perseguição de ordem estatal. Porque capítulo 12, versículo 1, observa bem o texto bíblico. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Olha, o rei Herodes. E matou, né? Desculpa, só reconstruindo aqui a fala, né? E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Diz que Herodes mandou matar, né? Ele foi o mandante do crime, Herodes. Mandou matar Tiago, irmão de João. E essa morte de Tiago agradou aos judeus daquela época. Tendo cuidado, para você que é judeu e está nos assistindo, não se sinta ofendido. O texto bíblico está dizendo aqui que os judeus daquela época se alegraram com a morte de Tiago. E Herodes viu que aquilo foi tão bom para ele, disse: vamos prender Pedro. E Pedro foi preso. Vamos nos deter um pouquinho mais aqui nessa história para você ver a força e o poder da oração. Isso é uma lição tão boa da gente trabalhar hoje. Porque a gente vê que quando a igreja dobra os joelhos, quando você que é crente, meu irmão, dobra o joelho para orar a Deus, existe um Deus no céu que escuta as nossas orações e nos faz estar de pé, firme, e intervém pela gente. Observa. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos e o versículo 5, somente citando o versículo, que a igreja, quando soube que Pedro estava preso, a igreja estava orando continuamente por ele. Oração contínua. O que é que aconteceu nesse momento? Versículo 6, aí vamos ler. 12 de Atos, versículo 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. E os guardas diante da porta aguardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro de um lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Querido, vamos ver o texto aqui. Deixa eu contar essa sequência para você. Observa bem. Pedro foi preso,
Não foi preso por qualquer pessoa, foi a mandado de Herodes. E quando Pedro está na prisão, desenha a cena aí na sua mente. 2 soldados, primeiro preso, 2 soldados, um na direita, outro na esquerda. Pedro estava dormindo. Mas alguém consegue dormir numa condição dessa? Sim. Confiança em Deus dá a gente tranquilidade, dá a gente paz. E a coisa mais interessante é que a igreja estava orando, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, estava na prisão e disse que abriu uma luz naquele ambiente. Os soldados não viram a luz. Quem viu foi Pedro. Outra coisa, o anjo chegou e tocou em Pedro e disse: desperta. Pedro despertou. Coloca agora as tuas sandálias, coloca a tua capa e vamos depressa. E os soldados não viram a luz, os soldados não viram o anjo falando, os soldados não viram Pedro despertando, colocando a sandália, tudo. Era como se tudo tivesse acontecendo ali de maneira invisível, e estava de maneira invisível aos olhos dos soldados. Pedro sai pela primeira porta, sai pela segunda porta, que o texto bíblico vai chamar de guarda, e quando está chegando perto de um portão de ferro, o portão de ferro diz que sozinho abriu. Não é que o portão tem a vida, né? Porque existe um Deus no céu que protege seus filhos. E Pedro estava tão atônito com aquilo que estava acontecendo que ele achava que era uma visão. Não era uma visão, não era um sonho, aquilo era real. Quando ele está do lado de fora, ele exclama no versículo 11, e Pedro, tornando em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava, que era justamente ver Pedro morto naquele momento. Mataram Tiago, e mata Pedro. Mas quando foi de noite, o anjo chegou porque tinha uma igreja orando. Aí você pergunta: como é que a gente vence as perseguições? Como é que a gente suporta? Como é que a igreja de Jerusalém suporta? Vamos fazer a pergunta logo à igreja de Jerusalém, já que o foco é a igreja de Jerusalém. Como é que a igreja de Jerusalém sobreviveu às perseguições, suportou as perseguições? Orando a Deus. E foi através da oração que um anjo do Senhor chegou lá e libertou Pedro da prisão. Aí aqui, meu amado irmão, nós temos uma verdade muito grande. Posso me referir a você? Você que está em casa? Vamos falar um pouco mais de perto? Vamos falar de crente para crente? De servo de Deus para servo de Deus? Deus, servos, que nós somos servos, somos filhos, comprados pelo mesmo sangue de Cristo, que foi derramado por mim, por você, lá na cruz do Calvário. Estamos falando sobre isso. Esse evento do capítulo 12, que o autor da lição narra no tópico 2. Mas, meu amado, a palavra que se destaca aqui é oração. Como é que a gente vence? Orando. E como a igreja estava orando continuamente, então era uma oração coletiva. Nós podemos fazer oração individual? Faz parte da minha natureza, da nossa natureza cristã, nos encaminhar para orar ao Senhor, falar com o nosso Pai Celestial. Mas também cabe a mim, como crente e servo de Deus, pertencente à igreja, procurar meus irmãos e dizer: me ajude em oração. Está passando por perseguições? Deixa eu ampliar mais ainda. Está passando por algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade tão grande que sozinho não dá para vencer? Então recorre a Jesus nessa manhã de domingo. Recorre a Ele através da oração. Está difícil orar sozinho? Busca a igreja, porque a igreja continua orando continuamente. A igreja nunca parou de orar, nunca parou de falar com o seu dono, o seu Senhor, que se chama Jesus de Nazaré. E você precisa ouvir isso nessa manhã de domingo, que Jesus de Nazaré, Jesus que salva,
Ele está ouvindo as tuas orações. Ele vai mandar o anjo. Ele vai dar um jeito. Vai arrumar uma forma, mas vai te dar vitória. Vamos voltar lá para o nosso texto, mas eu precisava lhe dizer isso nessa manhã de domingo. A gente vence as perseguições, seja ela de qual ordem for, física, seja ela de ordem espiritual, seja ela de qualquer ordem religiosa, mas a gente vence orando. Nunca se esqueça da oração. Ore a Deus, dobre o joelho, fala com teu Pai Celestial que Ele irá te escutar. E mais uma vez relembra você, ore pelos nossos irmãos. Os nossos sim, são nossos irmãos que estão em outros países, que não têm a mesma liberdade. E faltou também lhe dizer uma coisa. Eu falei dos irmãos que não têm a liberdade de ter um templo, de falar, de orar. Muitos estão escondidos cultuando a Deus ou dentro das suas casas ou simplesmente em porões. Isso acontece hoje. Eu posso até lhe dizer, existe um portal que é Missões Portas Abertas, você pode acessar, entra no site Missões Portas Abertas e você vai ter uma ideia de como é que o mundo está nesse momento em relação à Igreja de Cristo, como a igreja está sendo perseguida. Faz isso, para você ter uma ideia de Missões Portas Abertas. Mas, meus queridos, estamos falando disso que é bem grave, mas existem outros países lá na Europa que não têm essa liberdade de exercer a função. Ele anda para qualquer canto da sociedade, mas talvez não tenha a liberdade que a gente tem até de falar sobre Cristo, sob pena de ser preso. Olhe essa recomendação desse portal Missões Portas Abertas para você ter uma ideia. Vamos orar mais pelos nossos irmãos que estão distantes e aqui no Brasil está se encaminhando. Para cada dia que se passa, fica muito mais difícil pregar o Evangelho. Mas qual é o caminho? Oração, oração, oração. Tem uma frase do autor que está na nossa lição que eu quero ler com você. Tópico 2 da nossa lição, vamos lá, tópico 2 e o item 3 da lição. Vai aparecer na sua tela. Tópico 2 e o item 3. Olha como diz assim, lá no finalzinho, que é o valor da oração. O valor da oração. No final ele diz assim, a conhecida frase, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Ainda continua atual. Vamos citar juntos? Isso aqui tem que ficar bem claro. Cita comigo, lê comigo as 3 últimas linhas. A frase final é essa, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Ainda continua. Tópico 3 da nossa lição, nossas horas daqui a pouquinho termina. Vamos para o tópico 3 da nossa lição. Vamos falar dessa igreja destemida, que não teme nada. Olha, testemunho com poder. Tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar de sua fé. De uma forma se sentiram intimidados. Estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores de os Atos do Espírito Santo. Vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Ele é a fonte de poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Atos capítulo 5, abre a Bíblia. A igreja determinada, a igreja que nunca vai abrir mão da palavra de Deus. Capítulo 5, versículo de número 25. Olha como diz o texto bíblico aqui. E chegando anunciou-lhe dizendo, eis que homens que encerraste na prisão estão no templo, ensinando ao povo. Se a igreja de Jerusalém tivesse medo, ela tinha se escondido e tinha se acabado. Mas após a prisão de Pedro e João, quando eles foram soltos e receberam uma determinação do Sinédrio, dizendo assim, não falem, nem ensinem sobre o nome de Jesus, ainda colocaram a palavra absolutamente. Quando saíram dali, eles foram para o templo
e foram ensinar e falar do nome de Jesus. Essa é a igreja, determinada a não se calar, a falar do nome santo e poderoso de Jesus, porque esse nome salva, esse nome transforma. E eu já aproveito a oportunidade, amigo, se você está participando dessa programação, você que já foi crente, desviou-se, está afastado, aceita Jesus como Salvador de tua vida. Se você ainda não é crente, aceita Jesus como Salvador, porque essa é a missão da igreja. A igreja de Cristo, ela não vai se calar. Ela não vai se colocar contra as leis estabelecidas, mas se existe alguma lei que tenta tolher, calar a voz da igreja, a igreja não é obrigada a obedecer esse tipo de lei. Nós iremos falar a palavra de Deus e dizer que Jesus Cristo salva. Mas para conseguir, conseguir essa força, conseguir esse poder, é isso que o autor da lição está dizendo aqui para a gente. Para conseguir esse poder, essa coragem, somente com o Espírito Santo de Deus na vida. Então é o Espírito Santo de Deus em nossa vida que nos dá força, nos dá coragem. Deixa eu convidá-lo para abrir a Bíblia ainda, no capítulo 4, versículo número 29 de Atos, viu? Vamos ler juntos. Eu quero que você leia comigo. Vai aparecer na sua tela o versículo. Você vai ler para você entender. Porque Pedro, João, Tiago, todos os apóstolos, Paulo, ninguém se calou diante das perseguições, seja ela de qualquer natureza, ideológica, religiosa, física, para você entender o que é que move é a presença do Santo Espírito de Deus. O que é que faz a gente estar cada vez mais perto e determinado a anunciar o Senhor Jesus? É o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E a gente consegue isso com oração. Nas horas da dificuldade, vamos ler, agora vai aparecer na tela, 4:29. 1, 2, 3. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Versículo 30. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígio pelo nome do teu santo Filho Jesus. Aí no versículo 31, olha que coisa linda, no versículo 31. Preste atenção, crente, nessa manhã de domingo. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quer força? Quer força de Deus? Quer graça de Deus? Eu vou me dirigir para o outro lado, a gente vai falar mais perto agora. Quer força de Deus? Tu quer graça de Deus para vencer? Onde você está? Sim, não interessa se você está no seu trabalho, na sua casa, se está no hospital, está deitado numa maca, está no presídio. Onde você estiver, se você está em outro país, tu quer poder de Deus na vida. Tu quer graça de Deus para vencer na vida. Começa como a igreja primitiva começou. Ora a Deus, apresenta a tua causa a Ele. E a igreja aqui estava apresentando a causa. Disse, Senhor, contempla as ameaças. Senhor, contempla o mal que estão querendo fazer aos teus servos. Mas veja que eles não pediram vingança, não pediram morte de ninguém. É aqui que está o segredo. É debaixo de ameaça, debaixo de açoite. É chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu quero ousadia para falar a tua palavra. Eu não quero que ninguém morra. Eu não quero devolver na mesma moeda, eu só quero ousadia para falar a tua palavra. Porque a palavra de Deus, ela entra lá no coração, ela vai na mente da pessoa. A palavra poderosa de Deus, que é graça de Deus, ora ao Senhor. Que é graça de Deus, tira a vingança do teu coração. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus, não é com a gente não. Não é para mim, não é para você se vingar não. Ninguém está dizendo aqui que é fácil.
Só estou dizendo a você o seguinte: ora a Deus, tira a vingança do teu coração. Ora ao Senhor e pede ousadia para falar a palavra de Deus. Outra coisa, pede sinais. Pede sinais. Pede prodígio. Porque Jesus de Nazaré faz sinais, ou seja, milagres, para você entender. Milagres, prodígios, maravilha, e dá a gente ousadia para ministrar a tua santa palavra. É assim que a igreja de Jerusalém venceu as perseguições, sobreviveu aos ataques, e a receita é essa, diante de qualquer ataque. Porque o assunto é bem amplo, o assunto sobre perseguições é bem amplo, tem o campo religioso, cultural. Se for falar aqui das perseguições, no âmbito religioso, no âmbito cultural, pelas mídias sociais, são várias. A gente pode discriminar, enumerar uma por uma aqui, passar horas falando sobre isso aqui. Mas eu quero ir logo direto para mostrar como é que a gente vence. Porque é fácil saber que está sendo perseguido. Como é que a gente vence? Orando. Como é que a gente vence? Não se vingando. Como a gente vence? Buscando a oportunidade de falar com ousadia a palavra de Deus. Como é que a gente vence? Pedindo sinais, pedindo prodígio, pedindo milagres. O que é que acontece? O resultado disso está no versículo número 31. Diz que o lugar se mexeu. Olha aqui a força da oração. Se mexeu, não é força de expressão aqui não. Diz que as paredes se moveram, se mexeu, e de repente o Espírito Santo, que nos dá força, que nos dá graça, que nos renova, encheu os discípulos novamente, e os discípulos ficaram com ousadia de falar a palavra de Deus. Meu amado irmão em Cristo Jesus, deixa o Espírito Santo te encher. O segredo já está aqui revelado na Bíblia Sagrada. Deixa ele te encher. Tu vai receber força de Deus, vai receber graça de Deus, tu vai falar a palavra de Deus, Deus vai te dar sermões, Deus vai te dar mensagem, mas tira a raiva, tira o ódio, pede a Deus a graça que Ele dá, tu vai vencer, crente. Nós já vamos terminar, está faltando bem pouquinho para a gente terminar. Deixa eu me virar para cá. Terminar. Mas eu quero terminar pedindo a você que está em casa, onde você estiver. Vamos orar? Vamos orar pelos nossos irmãos que não têm a mesma oportunidade que nós temos, essa facilidade de estar aqui, de estar aí. Que o Espírito Santo de Deus vá no teu coração, vá na tua mente, nesse momento, lhe trazendo esclarecimento, a sensibilidade. Vamos orar ao Senhor. Quando você for orar hoje de noite, lá na congregação, quando você for para o culto, ou quando você fizer a sua oração, o seu devocional que todo crente faz, diga assim: Jesus, protege o meu irmão na fé, que está em outro país que não tem a liberdade de ouvir a tua palavra. Faça isso. Deus que está no céu irá te abençoar muito. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aí, professor, vamos orar então. Sim, Senhor. Deus continue abençoando o Senhor. Amém. Acredito que todos nós fomos muito abençoados hoje e certamente acredito que as pessoas que nos assistiram não só estarão orando agora conosco, mas estarão orando durante o dia e durante a semana pela igreja perseguida, não é? Uma realidade muito forte e que precisamos estar juntos, né? Orando um pelos outros. Então vamos orar. Sim, Senhor. Querido Deus e Pai, Deus eterno, queremos te agradecer por tua palavra, Senhor, te pedir que as tuas boas mãos continuem estendidas sobre a tua igreja. Como teu servo acabou de nos ensinar, Senhor, a tua igreja ao longo dos séculos vem passando por perseguições, violências, e quantos, Senhor, neste momento que estamos aqui, estão sofrendo martírio por amor ao Evangelho. Por isso nós te pedimos, Deus, estende tuas mãos agora, onde quer que eles estejam. Veja cada missionário, cada missionária da nossa igreja, que estão pregando além mar e que precisam da tua ajuda, Senhor. Guarda-os, protege-os, livra-os do mal. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, aquele que vive
e reina para todo sempre. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do amado Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.